Você acompanha conosco, a partir de agora, uma conversa com o senador Waldir Raupp. E o nosso tema é meta fiscal. Isso porque o governo federal está propondo ao Congresso Nacional que reduza, que ajuste a meta fiscal para que o fechamento das contas do orçamento de 2014 aconteça de uma forma mais harmônica, não é isso, senador? Esse é um tema polêmico que já está gerando debate no plenário da Casa e que certamente vai esquentar ao longo do mês de novembro. E para falar sobre o assunto é que nós conversamos com o senador Waldir Raupp. Tudo bem, senador? Obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Há críticas sobre a possibilidade de se rever a meta fiscal. Não é? A gente teve o presidente do Tribunal de Contas da União falando da necessidade de se ter um rigor maior com as contas e mesmo a gente já vê uma manifestação, uma movimentação da oposição que fala que isso não é a melhor maneira, nem a mais positiva, seja no âmbito interno ou seja mesmo do ponto de vista da análise das agências de risco internacionais. Como é que o senhor está vendo essa questão, senador? É um ano atípico, né? Isso é bem verdade que o PLN 36, ele amplia essa possibilidade de descumprimento da meta fiscal. Isso é verdade. Mas, por outro lado, nós temos que entender também que o governo teve que, para acelerar ou para não diminuir mais ainda o crescimento e a geração de emprego, ele teve que conceder muitas exonerações, e muitas delas aprovadas pelo Congresso Nacional. Então, de forma que eu vejo que não está de todo errado, tendo em vista essas circunstâncias, né, do momento de uma crise mundial, uma crise global, onde o Brasil teve para aquecer a indústria, teve que desonerar muitos produtos, dar desonerações de impostos e diminuindo a receita. Logo, se o Brasil quisesse continuar investindo, como as obras do PAC, que não sofreram continuidade, elas continuaram, né, avançando. Então não tinha como fechar, então as contas não estão fechando. Vamos dizer que esse é um mecanismo para que as contas possam fechar sem que o governo esteja incorrendo na lei de responsabilidade fiscal. Mas é um mecanismo também legal, porque é um projeto de lei que o governo enviou ao Congresso Nacional, esperando a aprovação do Congresso Nacional. Existem divergências, na oposição principalmente, e partes em setores também da base do governo. A nossa bancada do PB não está ainda totalmente convencida. Possivelmente o líder Eunice Oliveira deverá marcar uma reunião na próxima semana, lá para o meio da semana, para discutir, né, são 19 senadores do PMDB, mais alguns do bloco, ainda do PP e do PV, e acho que o PTcão também está nesse bloco. Então, na verdade, são mais de 26 senadores desse bloco de apoio ao governo, que só uma bancada do PMDB, mais outros partidos com menos senadores. Então, nós vamos discutir para ver qual será o encaminhamento da bancada e, certamente, mesmo com encaminhamento positivo, favorável, certamente nem todos da bancada irão acompanhar. Mas há a possibilidade do governo aprovar. Acho que a base do governo é um pouco folgada e há a possibilidade do governo aprovar. Mas, por outro lado, só para concluir essa parte aí, o governo do presidente Lula e hoje da presidente Dilma, quando assumiram o país em 2002, o Brasil tinha uma reserva de 17 bilhões de dólares. E hoje nós estamos com a reserva de 377,8 bilhões de dólares. Quase 400 bilhões de dólares. E pagou o FMI. Então, acho que o governo tem crédito. Então, nesse particular, o governo tem crédito para pedir o que está pedindo agora para o Congresso, num ano, como disse, um ano atípico, para fazer esse mecanismo de ajuste para que não venha incorrer na lei de responsabilidade fiscal. Senador, só para acabar o raciocínio da sua primeira resposta, ainda falando sobre a base de apoio do governo, até que ponto a gente está acompanhando que dentro do PMDB, na Câmara dos Deputados, tem uma organização, uma disputa pela presidência da Casa. Até que ponto esse tipo de movimentação vai interferir num apoio da base? Isso
estabelece algum relacionamento entre uma coisa e outra? Não, eu acho que não. Acho que são coisas distintas. A disputa pela presidência da Câmara, ela ainda vai se dar no ano que vem, está começando agora, mas vai se dar ainda no mês de fevereiro, né, no início de fevereiro do próximo ano, depois da posse dos novos deputados eleitos, dos senadores da nova legislatura ainda. De qualquer forma, as articulações já estão estão em alta. Né? O PMDB tem um candidato praticamente lançado, que é o líder da bancada, Eduardo Cunha. O PT trabalha, né, ainda estudando a possibilidade de uma outra candidatura, mas isso ainda não está definido, nem dentro do PT e nem fora nas outras bancadas. Por enquanto, o único nome que está praticamente posto é o do líder da bancada do PMDB, o deputado Eduardo Cunha, do Rio de Janeiro. Mas isso é uma questão que ainda vai se arrastar por mais tempo. Essa questão desse projeto do PLN 36, esse ajuste fiscal, ele é para agora. Tem que se esgotar agora, no máximo até o dia 15 de dezembro. Né? Porque depois do dia 15 de dezembro, talvez seja só para aprovar o orçamento no Congresso, final, entre que eu já fui relator do orçamento, e normalmente se aprova entre o dia 15 e 20, aí no máximo 22 de dezembro, se aprova o orçamento e encerra os trabalhos e entra, né, em recesso. Mas eu vejo que há possibilidade de discussão, de entendimento para aprovar esse PLN 36 que a presidente encaminhou ao Congresso Nacional. Com relação à Comissão Mista de Orçamento, o que acontece na Comissão Mista com uma proposta como essa? Por exemplo, há quem diga que fortalece a tese de que as emendas impositivas elas têm que acontecer, fortalece a tese da necessidade das emendas impositivas. O senhor vê alguma relação de uma coisa com a outra? Olha, as emendas impositivas já está praticamente aprovada. Ainda não foi cumprido esse ano, mas eu acredito que no próximo exercício poderá ser cumprido. Houve um entendimento para se aprovar as emendas impositivas, nessa faixa de 14 milhões por cada parlamentar, senadores e deputados federais, de indicação para os seus estados, para os municípios, estado em obras, saúde, educação, infraestrutura, enfim, tudo mais. Que 50% dessa verba ser destinada à saúde. Só que está tendo um problema. Não pode ser para custeio, para compra de medicamentos, tem que ser para construção, reforma, ampliação. E isso os estados e os municípios já praticamente não precisam mais. A carência maior é por custeio, manter funcionando as estruturas que já tem hoje, o que é muito difícil. Então ficou aí uma soma de dinheiro que não está dando muito para aproveitar nessas... Se bem que a saúde eu tenho colocado no meu estado, um estado novo, ainda há carência de demanda e construção de hospitais, né, de reforma, de ampliação, modernização e tudo mais. Mas tem alguns estados que não precisam mais, é manter as estruturas já em funcionamento. Então está havendo uma reclamação muito forte por parte dos parlamentares de que esse acordo que foi feito para se aprovar as emendas impositivas e destinar 50% da verba para a saúde, está acabando... prejudicou até um pouco mais do que era antes. Então, mais ou menos, o resultado não foi exatamente o que se esperava. Não foi o que se esperava. Pode haver um aprimoramento nesse sentido? Eu acho que sim, acho que agora pode se abrir um diálogo na Comissão de Orçamento. Eu estou esse ano na Comissão de Orçamento, sou membro da Comissão de Orçamento e estou presidindo, né, o Comitê de Obras Irregulares. Quando o TCU manda para a Comissão de Orçamento para o Congresso, apontando as irregularidades, a gente reúne o comitê para aprovar se continua a obra ou se ela é paralisada. Da última reunião eram 14 obras, apenas 4 foram aprovadas para continuar, né, em relação às advertências do TCU. Das 14, 10 foram praticamente suspensas, né, até se adequar, corrigir, e algumas delas até para o arquivamento, para o cancelamento, tendo que descontratar, cancelar e recontratar novamente. Bom, senador, então vamos esperar as próximas semanas para ver o que acontece. O senhor acredita que a tendência é de aprovação mesmo desse abandono da meta? Eu acredito porque é uma situação de país, de nação. E repito, o Brasil tem esse superávit de 377 bilhões de dólares. Eu não vou dizer que isso deve ser gastado, não, tem que se ampliar, né? Esse ano foi realmente um ano atípico, um ano ruim, não teve superávit, está tendo que fazer esse ajuste, né, em função de que não teve a despesa, os investimentos, as desonerações,
foram maior do que a Receita. A Receita não está conseguindo cobrir, por isso esse PLN 36 para fazer esse ajuste fiscal. Espero que seja apenas esse ano, que o próximo ano o Brasil possa retomar o crescimento, assim como os Estados Unidos, a Inglaterra, a Alemanha e outros países que estavam meio paralisados, já estão retomando o seu crescimento, que o Brasil possa também retomar o seu crescimento após o ano que vem. A dificuldade de fechamento das contas de 2014 vão interferir na elaboração do orçamento de 2015? Não creio. Nós devemos aprovar o orçamento dentro do ano, até o final de dezembro, para que possamos entrar no ano de 2015 com um orçamento novo, orçamento aprovado, e que o Brasil possa retomar o seu crescimento, os investimentos, se precisar de mais desonerações, porque isso resulte em crescimento do PIB, né, do país e a geração de emprego. Eu acho que tudo isso é possível. Por isso que existe a governança. A governança é para isso mesmo, para fazer os ajustes, para fazer o Brasil continuar avançando, continuar crescendo. Obrigada pela sua presença aqui no nosso programa, obrigado. senador. E a você que nos acompanha, obrigada pela atenção. Esse é o programa Argumento. Eu sou Tânia Horman e você pode nos enviar sugestões e críticas pelo endereço eletrônico e número de telefone que estão disponíveis aí na sua tela. Até a próxima.